Estimado ouvinte, como mencionado, nós iremos hoje discorrer acerca da última virtude aí, conforme temos trabalhado em Gálatas 5:22, a virtude que compreende o fruto do Espírito. Eu quero convidar você encarecidamente a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Vamos lá? Iremos tratar hoje acerca da bondade do cristão, bondade da igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Localizou aí? Então vamos lá. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Até aqui a leitura, da palavra de Deus. Temos aí focado nas virtudes que perfaz o fruto do Espírito e que, simultaneamente, retrata o caráter de um cristão. O apóstolo Paulo, conforme já expliquei algumas vezes, ele está fazendo aqui um contraste, contrapondo as obras da carne. Ele havia aí trabalhado dos versículos 19 a 21. São obras que configuram, que perfaz o caráter de uma pessoa que não é regenerada. Ele descreve aí as obras da carne como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. O apóstolo Paulo ele é muito incisivo, contundente aqui, muito direto ao descrever as obras da carne. Porém, no versículo 22, ele marca aí um contraste, mas o fruto do Espírito é. Então ele vai descrever aí 9 virtudes que compõem esse fruto do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, como temos visto até aqui, nós estamos trabalhando de forma temática, focando aí em cada virtude, e hoje nós iremos concluir, foi basicamente uma pequena série, não é isso? Nós trabalhamos aí virtude por virtude, e hoje encerraremos com a virtude chamada bondade. Isso aqui é muito importante ser salientado, inclusive no tempo odierno, onde muitas pessoas têm alimentado um egoísmo tão grande, pessoas que são egocêntricas, que pensam apenas em si mesmas. E esse texto aqui, ele oferece a oportunidade para a igreja, para os cristãos, refletirem acerca do seu próprio caráter. Haja vista, conforme temos discorrido aqui, esse fruto do Espírito, ele deve estar em evidência na vida do cristão. Logo, a bondade é uma dessas virtudes que não poderia ficar de fora. Para você que me acompanhou ontem, nós tratamos acerca da benignidade, e eu expliquei que benignidade e bondade estão intimamente ligadas, embora virtudes diferentes, mas estão aí na mesma esfera de atuação, por assim dizer. Nós explicamos que o amor, que é a primeira virtude que aparece aí nessa lista, é a base de todas as demais virtudes. Todas as demais virtudes devem ser operadas e desenvolvidas no amor. O amor serve aí de uma base, de um alicerce, onde as demais virtudes são desenvolvidas e demonstradas. E também disse que o amor, ou a benignidade e a bondade, são subprodutos do amor. Faz parte aí, está intimamente ligado também. É como se fosse aspectos ou manifestações do amor. Então, na benignidade, vimos ontem que diz respeito tanto à disposição de fazer o bem, como um tratamento cortês, brando, a questão da amabilidade. Então, quando nós falamos de benignidade, está ligada à bondade, porém, ela trabalha na esfera da intenção, ou seja, da disposição de fazer o bem, e na questão do tratamento. Isso aqui é interessante porque, enquanto a bondade, ela descreve a ação, a benignidade, ela descreve a intenção. Então, como posto ontem, só para você estar mais inteirado, possa ser que você está ouvindo agora, não pôde ouvir ontem o programa, a questão da benignidade, ela nos ajuda a refletir e perceber quando um cristão, por exemplo, ele se depara com a necessidade alheia e ele, às vezes, não tem a condição, por exemplo, financeira para poder ajudar, contribuir, se for essa necessidade. Então ele se depara ali com a situação em que exige uma ajuda, uma intervenção nessa área,
Só que possa ser que ele esteja desprovido, nem que seja no momento. Mas no coração dele há a disposição de fazer o bem. É mais ou menos assim, se eu tivesse condição, eu ajudaria. Não de boca para fora, mas ele tem no coração essa disposição. Possa ser que ele não vai conseguir por falta de recursos, mas a disposição do coração dele é de fazer o bem. Inclusive ele vai procurar meios, até ainda que não seja diretamente aí um meio financeiro, mas ele vai poder ajudar, dar uma palavra, até mesmo orar por aquela pessoa que está ali passando por penúria, por privação. Então, a bondade é a benignidade em ação. Enquanto a benignidade nesse aspecto, que é um aspecto, né, que é a intenção, está na esfera aí da disposição, a bondade é a demonstração dessa intenção. É a pessoa tendo condição, ela agir de forma efetiva para poder ajudar. Eu gostaria de trabalhar esse assunto, esse tema, reconhecendo algumas coisas importantes, porque se nós não reconhecermos as premissas, o ponto de partida, nós podemos aí nos perder no meio do caminho. Como já foi mencionado várias vezes, eu quero aqui ressaltar outra vez, essa é uma virtude que é proveniente do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem produz isso na vida do crente, do cristão. Sendo assim, a bondade não é inerente, ou seja, em outras palavras, a bondade não é própria, não é inata do ser humano. Essa bondade aqui, ela é resultado, ela é fruto do Espírito Santo. Então, uma vez que a pessoa crê em Jesus, se arrepende dos pecados, recebe a nova vida do Espírito Santo, ela também recebe a bondade no seu coração. Então, isso aqui é importante ser salientado, porque é muito comum pessoas arrogarem para si essa questão da bondade. Nossa, é uma pessoa boa, mas nós temos que entender e termos cuidado com a própria exaltação. Tem pessoas que às vezes querem se vangloriar em algum ato filantrópico que ela fez e ela fica nutrindo isso. Não, sou uma pessoa boa, não faço nada de mal para ninguém, e começa a ter esse argumento que contraria frontalmente o ensino bíblico. A Bíblia diz que o ser humano é pecador, o ser humano é mau. Então tudo que o homem tem que é bom procede de Deus. E nesse caso aqui, obviamente, a bondade é uma virtude que compõe o fruto do Espírito Santo. Uma outra coisa que precisamos aqui destacar é que o homem, ele recebe a bondade, o homem crente, aqui, né, mencionado, o homem cristão, ele recebe a bondade do Espírito Santo e ele tem como referência de amor, não aquilo que ele acha, aquilo que ele idealiza. A referência de bondade que o cristão tem é o próprio Deus. Eu ventilei aqui uma passagem do Salmo 34, verso 8, onde o salmista ele convoca a sua audiência, dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então nós temos que remontar ao próprio Deus a questão da bondade. A bondade emana de Deus. A bondade procede de Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo assim, a nossa referência de bondade é o próprio Deus. Eu queria ler com você, se você tem Bíblia aí, pode abrir comigo no Salmo de número 100. Salmo 100 é uma convocação a celebrar o Senhor com alegria, adorar o Senhor com alegria. E o salmista, ele apresenta razões para a celebração, para a adoração ao Senhor. Ele vem convocando aí no verso 1, no verso 2, no verso 4. No versos 3 e 5 ele apresenta as razões. No 3 ele fala: saber que o Senhor é Deus, foi ele, não nós, que não seis povo seu e ovelha do seu pasto. Mas no verso 5 ele conclui também dando aí uma explicação, uma razão, ou razões para que venhamos celebrar o Senhor. Ele diz aí: porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então esse salmo apresenta aqui que Deus é bom, e o fato de Deus ser bom deve mover a criação, especialmente a igreja, a louvar o Senhor com alegria. Então perceba que Deus é bom, e uma vez que Ele é bom, Ele compartilha com os seus a bondade. É claro que uma pessoa que não é cristã, ela pode expressar atos de bondade, porém, em termos de essência, Paulo é bem enfático aqui. É aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, que tem como não somente desfrutar, mas como expressar de forma real, de acordo com as Escrituras, com a vontade de Deus, a bondade. Deus é bom, por isso o seu povo deve andar em bondade também.
Nós mencionamos aqui o texto de Efésios 5:1, onde o apóstolo Paulo ele convoca os cristãos a serem imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus é bom e ele nos deu a bondade pelo Espírito Santo, logo o cristão deve andar em bondade. Mas só que, em se tratando da bondade de Deus, nós precisamos ainda destacar pelo menos mais uma passagem para que isso venha ficar aqui bastante enfatizado. Porque Deus é bom, todo bondoso, e por isso os cristãos desfrutam e vivem bondade. Eu quero mencionar aqui o Salmo 136, no Saltério, esse maravilhoso livro que trata não somente de louvor, mas também de oração, é uma escola de oração. Por várias vezes nós encontramos aqui expressões que retratam o amor de Deus, um amor leal, um amor pactual. Inclusive uma palavra que aparece com muita recorrência para expressar, para exprimir esse amor leal de Deus é a expressão benignidade. Eu quero aqui ler o Salmo 136 com você, o verso 1, onde o salmista vai dizer o seguinte, ouça com atenção: louvai ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Deus é bom, e por Ele ser bom, nós devemos louvá-lo para a sua glória. Então perceba que o fato de Deus ser bom move as nossas vidas. Agora, um detalhe também interessante é que, além do cristão ter recebido a bondade no seu coração pelo Espírito Santo, além dele ter como referência o Deus que é bom, o Deus que é todo bondoso e por isso deve louvá-lo, nós percebemos nas Escrituras que a bondade, a demonstração da bondade é um mandamento divino. Deus, ele ordena expressamente na sua palavra, na Sagrada Escritura, que o cristão venha praticar a bondade. Eu quero verificar isso com você, lendo o texto de Gálatas 6:10. Gálatas é o texto que nós estamos pontuando, o versículo 22 do capítulo 5, só que agora iremos focar no capítulo 6, versículo 10. É interessante notar o contexto. Na mesma carta, Paulo fala que os cristãos têm bondade, e na mesma carta ele apresenta uma ordem divina, que os cristãos devem praticar a bondade. Gálatas 6:10, está escrito assim. Vamos para o 9, só para entender mais o contexto. E não nos cansemos de fazer o bem. Nós vamos voltar nesse ponto mais adiante, acerca de cansar de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse texto é muito rico. Vamos notar aqui alguns pormenores, tá bom? Primeiramente, você percebe que é um mandamento divino. Ele está expressando, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente, né, aos domésticos da fé. Então, é uma ordem divina. Então, o cristão deve se submeter a essa ordem. Deus, ele deu a capacidade, ele deu a virtude, ele é o exemplo supremo, e ele ordena na sua palavra que a igreja, que o cristão seja operoso na prática das boas obras, que venha expressar a bondade de forma vívida no dia a dia. O texto diz, façamos o bem. Aqui Paulo está colocando a bondade como um mandamento. O cristão deve praticar a bondade. Agora, em relação aos pormenores, eu quero destacar aqui duas coisas interessantes nesse texto. Melhor, três coisas. No versículo 10 ele fala aí, então enquanto temos tempo, ele indica aí que o cristão ele deve aproveitar o tempo, a oportunidade, para fazer o quê? Aí ele vem agora mostrando a questão de fazer o bem, e ele especifica que há dois grupos. Primeiro ele fala de uma maneira mais genérica, façamos o bem a todos. Então aqui inclui todos mesmo. É necessário fazer o bem a todos. Então você tendo condição, o bem que você puder fazer, seja no âmbito material, seja a questão de um conselho, oração, enfim, faça o bem a todos. Só que nesse texto aí, ele vai apresentar uma peculiaridade, porque ele diz assim, mas principalmente aos domésticos da fé. O que isso significa? Que o cristão ele deve fazer o bem a todos, indistintamente. Porém, é uma prioridade no fazer o bem.
Aí por isso que ele diz, principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os domésticos da fé são aqueles que professam a fé em Jesus, são irmãos em Cristo, domésticos da família da fé. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, que o cristão ele deve fazer o bem a todas as pessoas, só que ele deve priorizar os cristãos, os irmãos da fé. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui nos ajuda a pensar como a igreja ela é preciosa aos olhos do Senhor. Ao ponto de Deus ele orientar, ele dar uma ordem para que os cristãos sejam bondosos, mas especialmente, principalmente os domésticos da fé. Você percebeu isso? Não dá para entender como muitos cristãos vivem em atrito, em dificuldade um com o outro. Inclusive, aqui nessa própria carta estava tendo isso. E é curioso notar que quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele está falando também para que os irmãos viessem viver no contexto da própria igreja. Então, todas as virtudes, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, deveriam ser expressas aqui no convívio fraternal, inclusive a bondade. Olha só que está escrito em Gálatas 5, versículo 26. Me acompanhe. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então note que Paulo aqui ele está dizendo que os cristãos não deveriam viver em atrito, cobiçando as coisas dos outros, invejando, não. Aí ele vai mostrar a virtude da bondade. Pelo contrário, vocês devem fazer o bem uns para os outros. Vocês devem fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vocês devem cuidar um do outro, vocês devem viver auxiliando um ao outro, vocês devem ter comunhão um com o outro. Então essa é a perspectiva cristã. O cristão ele deve fazer bondade para todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Colocando isso em termos práticos, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar aqui, criar uma cena hipotética, em que o cristão ele tem condição de ajudar apenas uma pessoa, porém, ele tem duas pessoas necessitadas diante dele. Uma pessoa que é cristã e uma pessoa que não é cristã. À luz desse texto aqui de Gálatas 6:10, qual deve ser a prioridade do cristão em ajudar? Ele deve ajudar o descrente ou crente. Se ele pudesse, ele ajudaria os dois, porque tem que fazer o bem a todos. Mas se tiver condição de ajudar apenas um e tem duas pessoas, um crente e um descrente, quem ele deve ajudar? Você tem a resposta aí? Está bem claro, né? Então eu leio o texto novamente. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então o cristão ele deve expressar a bondade. Inclusive, Deus ele salvou a igreja para isso, para praticar as boas obras. E Efésios é uma carta que fica depois de Gálatas, você pode me acompanhar. Você vai perceber uma coisa importante aí. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Me acompanhe. Ele diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus salva, ele faz com que os cristãos agora se tornem feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então observe que o cristão, ele não é salvo pelas obras. O versículo 8 deixa claro isso, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Porém, as pessoas que são alcançadas por essa graça, mediante a fé, eles agora devem praticar as boas obras, porque eles foram salvos para as boas obras, não por causa das boas obras, mas para, propósito. E essas boas obras não é uma invenção dos cristãos. Essas boas obras foi preparada pelo próprio Deus. Olha o que o texto diz aí, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, até para praticar as boas obras, os cristãos praticam aquilo que Deus já determinou, que Ele preparou para que pudéssemos fazer. Então, tudo que é de bom, que o cristão tem condição de fazer, ele deve fazer, porque ele foi salvo justamente para as boas obras. Isso é maravilhoso. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, vamos verificar aqui o que Paulo vem a nos ensinar acerca da prática da bondade. Ele diz assim,
Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Ele fala assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Será por que Paulo está falando isso? O contexto aqui era alguns irmãos que estavam andando de forma desregrada, alguns estavam deixando até mesmo o trabalho, na expectativa que Cristo voltaria a qualquer momento, e eles acabaram negligenciando e sobrecarregando os demais irmãos. E Paulo falou: não é assim não. Então, depois você pode ler com atenção aí, 2 Tessalonicenses capítulo 3 inteiro, você vai perceber isso. Estava tendo pessoas dessa estirpe. Então, Paulo vai advertir. Só que alguns irmãos, ao saber que alguns estavam sobrecarregando a igreja, poderiam acabar falando: sabe, eu não vou ajudar mais ninguém. Aí Paulo veio orientando: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Porque chega um momento da vida que às vezes a gente se depara com tanta injustiça, pessoas que às vezes usam de má fé, pessoas que você vê, às vezes você ajuda com amor, movido, né, pelo amor de Cristo, pela palavra de Deus, pelo que o Espírito Santo fez em nós, e de repente você se depara com pessoas de má fé, usando de má fé, se aproveitando às vezes da bondade das pessoas. Aí você olha assim e fala: não, sabe de uma, eu vou parar de ajudar as pessoas. Só ajuda, as pessoas retribuem de uma forma imprópria, às vezes é mal agradecida. Aí qual é a tendência? Você se cansar de fazer o bem. Só que a palavra de Deus diz o seguinte: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Você não pode se cansar. Você tem que pegar firme. Porque Deus é bom, porque Ele colocou a bondade em você pelo Espírito Santo, porque Ele ordenou você a fazer isso. Você não pode se cansar. Pode chegar um momento que você se vê tentado a parar. Fala: sabe de uma, eu vou parar de ajudar as pessoas, de fazer aquilo que me compete, que cabe a mim, que está na minha alçada. Mas esse texto é claro: não se canse não. Você não pode se cansar de fazer o bem. Inclusive, a Bíblia vai nos orientar a fazer o bem, inclusive com pessoas que às vezes se opõem contra nós. Você sabia disso? Às vezes pessoas que se colocam como ser inimigas, que ofendem, que caluniam, que falam mal. Mas qual deve ser a postura do cristão? O cristão, ele deve pagar o mal com o mal? Ele deve pagar na mesma moeda? Ou ele deve expressar bondade até mesmo com os inimigos? É isso que nós verificamos em Romanos 12, 20 e 21. Nós temos aí a resposta na palavra de Deus. Me ouça. Romanos 12, 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe o que isso significa? Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça é você fazer o bem para as pessoas que fazem mal com você, que falam mal de você, mas na sua oportunidade você paga o mal com o bem. Você vai fazer com que brasas de fogo venham amontoar na cabeça dessa pessoa. Isso significa que pode chegar um momento em que ela venha, movida ali pelo peso na consciência, se retratar. Fala: como é que pode? Eu trato a pessoa mal, ela só me trata de forma bondosa comigo. Então você pode fazer com que ele venha a refletir, até mesmo se arrepender. Olha o versículo 21, Paulo arremata dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o bem sempre vai vencer o mal. E o cristão, ele deve fazer o bem até com seus inimigos. Pode ser que o inimigo ele se opõe, fala mal, calunia, mas você tem que manter a postura. Você deve vencer o mal com o bem. Só que eu preciso ter uma palavra aqui de discernimento, de sabedoria para você. Jesus, em Mateus 6, de 1 a 4, ele ensina acerca da prática da esmola, da caridade, que é a chamada obra filantrópica. Ele ensina lá que nós devemos dar, só que a gente tem que ter cuidado para não querer se apropriar do ato de bondade para querer se engrandecer, para querer se aparecer, porque isso é pecado, isso é errado, isso é impróprio, isso é inconveniente para um cristão. Quando ele faz o bem, ele não faz movido por interesse, não. Ele faz porque ele recebeu a bondade de Deus no coração, porque Deus é bom, porque a palavra de Deus apresenta como uma ordem a prática da bondade. Olha só o que está escrito em Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás,
não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Tem pessoas que quer fazer alarde, quer publicitar, quer fazer conhecido diante das pessoas aquilo que ela faz de bom. Cuidado, você está querendo se aparecer. E ainda hoje, com o advento da internet, das redes sociais, é muito comum pessoas fazer uma obra de bondade e fazer o seguinte: eu vou registrar aqui esse momento. Às vezes coloca as pessoas que estão sendo ajudadas, os beneficiários, coloca o ridículo. Aí a pessoa está ali recebendo ajuda, a pessoa, não, deixa eu tirar uma foto aqui, vamos tirar aqui uma selfie. Aí tira a foto e começa a publicar a foto da pessoa que está recebendo ajuda. Então você pode acabar humilhando e envergonhando as pessoas, por causa desse desejo de se exibir. Isso é pecado. Aí Cristo está dizendo, no versículo 2 e 4, ele continua dizendo assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, um aplauso. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Cristo está dizendo aqui que quando você for fazer obra de caridade filantrópica, quando você for fazer obras caritativas, você deve ser uma pessoa discreta. Você não precisa querer se aparecer, não. Agora, um outro detalhe aqui para a gente fechar, em relação à prática do bem, que às vezes a gente se vê numa situação em que a gente pensa o seguinte: e agora? Como é que eu faço? Eu ajudo ou não ajudo? Haverá momentos em que você vai ensinar a pessoa a pescar. Você sabia disso? Tem hora que você vai dar o peixe para a pessoa. Tem hora que você tem que usar sabedoria. Você vai ajudar a pessoa a pescar, ensinar a pessoa a pescar. Aí eu faço a pergunta: o que vai ser melhor para ela? Ela receber o peixe durante toda a vida ou ela aprender a pescar? Claro, ela aprender o quê? Pescar. Então, onde eu quero chegar com isso? Que você tem que ter discernimento na hora de fazer o bem. Às vezes vai ser o peixe, às vezes fala, olha, vou tirar um tempinho aqui para investir na sua vida. Às vezes pode pagar um curso para a pessoa. Aqui nós temos N maneiras, mas o ato de bondade deve ser feito com discernimento. Aqui em Filipenses 1:9, para nós fecharmos, Paulo orou pelos irmãos que estavam em Filipos, dizendo assim: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, como? Em ciência e em todo o conhecimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: que o amor de vocês aumente, tem que aumentar, mas com discernimento. Então você deve fazer o bem, mas você deve fazer o bem com discernimento. Vamos ter agora uma palavra de oração. Nós chegamos aqui ao final já, 10 horas. Vamos ter uma breve palavra de oração. Senhor Deus, todo bondoso, nós glorificamos o teu nome, porque a tua palavra é viva e verdadeira. Te exaltamos porque aprendemos bastante com o fruto do Espírito. Quem é cristão deve viver essas virtudes: o amor, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, como vimos hoje. Meu Deus, e todas as demais virtudes elencadas em Gálatas 5:22. Eu oro, Pai, para que a tua igreja seja ativa e venha expressar o caráter de Jesus Cristo nas suas próprias vidas, Senhor. Nos livre de vivermos uma vida cristã imprópria, improdutiva. Meu Deus, mas que nós venhamos dar bom testemunho, vivemos uma vida, Pai, de real comunhão contigo, de sinceridade, devoção, espiritualidade, obediência. Toma a primazia, Pai, da vida da igreja, que nós venhamos viver no Espírito. A tua palavra diz no versículo 25 de Gálatas 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ajuda aqueles que não são cristãos a entender o amor salvador do Senhor, que eles possam ser atraídos por ti, Pai, mediante a pregação e o ensino da tua bendita palavra. Te dou graças por essa oportunidade maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém.